Por que é que Jesus, depois da ressurreição dele, ele ficou 40 dias na terra? Ele só apresentou diante dos apóstolos 40 dias, mas não apresentou diante de Herodes, não apresentou diante de Pilatos, não apresentou diante dos fariseus, nem dos escribas, nem dos essênios, nem dos zelotes, nem dos religiosos herodianos, partidos herodianos, a nenhuma pessoa importante naquela época. Mas ele se apresentou várias e várias vezes para os discípulos e não se apresentou diante daqueles lá que o mataram, que o pregaram, que o crucificaram. Você sabe explicar qual o motivo? Está na Bíblia. Quer ver? Abre sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Diz assim, ó: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Se apresentou vivo. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Vivo, capítulo 1, versículo de número 3. Se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. Você está observando aqui? Que eu estou sentindo que eu não tenho. Tá. Mas que é? Essa mesmo. Ah, tá. A linguagem de hoje. Não. Então você pode observar aqui que Jesus, depois da morte e da ressurreição, ficou 40 dias na terra e tinha pessoas influentes e não se apresentou viva diante das pessoas, mas se apresentou vivas diante dos apóstolos, dos seus seguidores, que eram os discípulos, que eram transformados em apóstolos por ele mesmo, quando ele chamou eles. E o texto diz aqui, ó: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. O que me chama a atenção aqui, que esse texto, ele está dizendo aqui, Lucas, ele está falando para Teófilo. Olha o versículo 1 aí para você ver. Porque o autor de Atos dos Apóstolos é o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Tanto Lucas escreveu direcionado a Teófilo. Lucas era grego, gentio, e escrevendo também a Teófilo, que era um grego, que era um gentio. E Atos dos Apóstolos, porque Lucas, Atos de Jesus, as coisas feitas por Jesus. E Atos dos Apóstolos eram atos que foram feitos através do Espírito Santo atuando na vida dos apóstolos. Então Lucas escreve o Evangelho, Atos de Jesus, e aqui Atos do Espírito Santo na pessoa dos apóstolos. E ele escreve tanto a um como ele escreve as mesmas coisas. Olha esse primeiro aqui, ó. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Aí quando você vai lá em Lucas capítulo 1, versículo 1 a 3, ele falou: ó excelentíssimo Teófilo, Lucas escrevendo lá. Então não foi escrito para a igreja judaica. Foi escrito para um homem representante dos gregos, dos gentios, que era Teófilo. E ele escreveu aqui para ele. Lucas também foi a ele. E aqui disse que Jesus apresentou vivo diante dos apóstolos com infalíveis provas. Quer dizer, ele está provando que era ele mesmo. Ele está provando que é ele que tinha ressuscitado. Ele está provando que ele tinha saído da sepultura. Era a prova que não tinha falha. Era a prova que não tinha erro. Era a prova infalíveis segundo a narrativa que foi vista por eles
por um espaço de 40 dias. E nesses 40 dias, Jesus estava preparando esses apóstolos para sair testemunhar dele, depois que recebesse o Espírito Santo, conforme está no versículo 8, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de... Ele está falando a respeito do reino de Deus. Muitas coisas ensinou, muitas coisas transmitiu, preparou esses apóstolos, mas com infalíveis provas que ele estava vivo. E não se apresentou perante as pessoas que não seguiam. Antes de Jesus morrer, ele se apresentava diante de pessoas que não eram apóstolos, que não eram discípulos, que não eram seguidores. Para várias classes de pessoas, para pessoas leprosas, para pessoas paralíticas, para pessoas cegas, para pessoas surdas, para pessoas mudas, curava essas pessoas. Mas depois da ressurreição dele, ele não se apresentou diante das pessoas quando ele estava vivo, curando o cego, curando o surdo, curando o mudo, levantando o defunto. Não! Ele simplesmente estava ensinando. E os sinais aqui não estavam nos 40 dias com ele na terra depois da ressurreição. Ele só investiu em preparação dos apóstolos, aí pregando para o mundo inteiro, falando a respeito do reino de Deus. Aí você vê nesses 40 dias aqui, cadê as curas? Cadê os milagres? Cadê as maravilhas? Para um pouquinho pensar. 40 dias na terra. Pedro falou assim: Jesus, cadê os sinais? Cadê as curas? Não. A preocupação dele aqui era falar a respeito do reino de Deus. O que era reinar com Deus. Preparando os apóstolos para pregar um reino no meio do povo, depois que partisse dessa terra para o céu.